Boa noite. Olá, boa noite. Em São Paulo, Temer recebe apoio do agronegócio, diz que não tem objetivo eleitoral e que tomará medidas impopulares. Venda de veículos novos no primeiro semestre registra o pior resultado em 10 anos. Ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, recebe nova ordem de prisão agora por propinas em obra da Petrobras no Rio. E construtora W Torre é acusada de ter recebido 18 milhões de reais para desistir da concorrência. E você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Brasil, o professor gasta em média 20% do tempo com disciplina na sala de aula. Isso é muito tempo perdido. Como atleta, eu aprendi que temos que aproveitar ao máximo os treinos, porque cada minuto é muito importante. Quando eu calço a sapatilha, é para me concentrar e treinar mais forte. Na sua escola não pode ser diferente. Respeite seus professores. São eles que vão te ajudar a ser um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Hoje no Todo Seu vamos saber qual o papel dos avós na criação das crianças, conhecer uma nova modalidade olímpica dentro do hipismo e curtir o musical com Valmir Borges. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Aconteceu agora à noite, na Zona Sul de São Paulo, um culto ecumênico em memória do menino Ítalo Ferreira, de 10 anos, morto por policiais militares após uma perseguição. O crime aconteceu no bairro do Morumbi há um mês. Um garoto de 11 anos que sobreviveu ao episódio já deu 3 versões diferentes dos fatos. Amigos e familiares de Ítalo Ferreira compareceram nesta noite ao culto em memória de um mês da morte do garoto de 10 anos. Representantes de entidades de defesa de direitos humanos e de diferentes igrejas também compareceram. A mensagem aqui é de tristeza e revolta com a falta de esclarecimento sobre o que de fato aconteceu no dia 2 de junho, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A polícia ainda investiga se depois do roubo do carro e da perseguição policial, houve troca de tiros entre PMs e também os meninos, Ítalo de 10 anos e um de 11 sobrevivente, ou se foi uma execução por parte dos policiais que exercem neste momento função administrativa na corporação. Ítalo Ferreira, de 10 anos, morreu com um tiro na cabeça no local. A última informação que nós temos no próprio Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa é que falta ainda o laudo da reconstituição, que foi realizada há 20 dias. Também falta o laudo dos exames de pólvora nas luvas que a criança usava no dia do crime. E também a criança de 11 anos que sobreviveu, a testemunha, vai precisar ser ouvida novamente em razão de versões anteriores conflitantes. Meu filho não está aqui, é horrível, né? Só isso que eu tenho para falar, que até quando vai continuar? Mais uma criança foi morta e até quando vai continuar? Por telefone, o advogado Marcos Manteiga, que defende os policiais envolvidos na morte do menino, disse ao Jornal da Gazeta, edição das 10, que aguarda o resultado da simulação do caso feita pela perícia. Ele afirmou que será uma quarta versão sobre os fatos. Com a crise econômica, aumenta a frequência à rede de restaurantes populares do governo do estado. Com menos dinheiro no bolso, as unidades do Bom Prato se tornam uma opção para muita gente. Dona Célia chegou cedo ao restaurante do Bom Prato, na Lapa. Pagou 50 centavos para tomar o café da manhã e agora está na fila esperando a hora do almoço. Vai pagar R$1 pela refeição. Eu chego às 6h30, assim eu sou aqui, primeira, segunda. Já toma um café? Tomo café, já fico aqui
no meu lugar, aguardando a hora do almoço. A senhora representa um grupo de pessoas que vem procurando cada vez mais o serviço de refeição oferecido pelo governo do estado. Uma pesquisa feita pelo programa, com 2.000 pessoas, mostra que a frequência de aposentados no Bom Prato cresceu 5,4%. Passou de 38,8% em março de 2014 para 44,2% no mesmo mês do ano passado. A pesquisa revelou também que houve um aumento na procura do restaurante por um público que não era tão frequente, pessoas com renda e emprego. São funcionários do comércio e também prestadores de serviços que trabalham próximos às unidades do Bom Prato. Esse novo público passou de 28% para 32%. É o caso de Denilson. Ele trabalha como eletricista, mas utiliza o serviço por causa do preço. Assim, consegue economizar até R$300 por mês com refeições. Hoje no cardápio, arroz, feijão, carne, salada e um suco. De sobremesa, frutas. O preço no comércio em geral está muito caro, né? E se a gente for comer todo dia no valor que está por aí, e o dinheiro não dá. A rede de restaurantes populares foi criada há 15 anos e tinha como foco principal a população de baixa renda. Atualmente há 50 unidades no estado, sendo 22 na capital paulista. O subsídio do governo para manter o valor da refeição de R$1 é de R$ 3,81 para adultos e R$ 4,81 para crianças com até 6 anos, que não pagam pelo almoço. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, apesar do aumento do custo dos alimentos, não há previsão de reajuste no valor da refeição. O dólar voltou a operar em alta pelo segundo dia. A segunda-feira foi marcada por mais uma interferência do Banco Central no câmbio, após mais de um mês sem nenhuma atuação. A última tinha sido na sexta-feira passada. A moeda norte-americana terminou o pregão cotada a R$ 3,26. A sessão hoje foi de poucos negócios por causa do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Banco Central voltou a atuar no câmbio e o dólar interrompeu a queda. Na sexta e hoje, o Banco Central ofertou os chamados swaps cambiais reversos, que são um compromisso de compra da moeda. Com isso, reverte posições assumidas lá atrás, quando a intenção era segurar a alta, o que custa caro, e ainda dá uma segurada na pressão de baixa. Como o novo presidente do BC, Ilan Goldfein, defendeu o câmbio flutuante, o mercado foi testando até onde o dólar poderia cair, já que outros fatores também estavam impulsionando a baixa. Mas voltando a atuar, o Banco Central mostra que está alerta e não vai deixar a cotação derreter. O dólar baixo demais pode afetar o começo de recuperação da competitividade da produção brasileira. O dólar perto de R$ 3,00 já estava gerando preocupação e muita chiadeira entre os exportadores. Afinal, estratégias de expansão dos negócios foram definidas contando com a cotação mais alta, de até R$ 13,50. E as exportações são uma janela de oportunidade para a indústria expandir a atividade com foco no mercado externo. As projeções quanto ao saldo comercial deste ano já estavam até sendo revistas para baixo. A balança tem batido recordes de superávit, garantidos por uma queda das importações superior à das exportações. Alguns setores até estão vendendo mais para o exterior, mas em quantidade. O retorno financeiro ainda não é muito perceptível, mas já tem até colaborado para uma leve reação da indústria. Portanto, é importante mesmo que o dólar permaneça num patamar um pouco mais alto. O problema é que, além de atrapalhar um pouco os planos de viagem e de compra dos turistas brasileiros, ainda colabora menos para a queda da inflação. As projeções do mercado financeiro para o IPCA voltarão a cair em parte por esse recuo mais recente do dólar. De acordo com o relatório Focus do Banco Central, analistas do mercado agora prevêem inflação em 7,27% este ano e em 5,43% em 2017. No entanto, outros fatores, como juros altos e a recessão, podem continuar derrubando a inflação. O mercado até melhorou um pouco a expectativa quanto ao desempenho da economia, mas ainda prevê uma retração pesada do PIB de 3,35% este ano, com expansão de apenas 1% no ano que vem. Eu volto na quinta. Até lá. E as vendas de veículos têm o pior primeiro semestre em 10 anos. De acordo com a Federação dos Concessionários, a FenaBrave, foram vendidos quase 983 mil
veículos entre janeiro e junho deste ano, contra um pouco mais de 1.300.000 no mesmo período de 2015. Isso representa uma queda de 25%. É o pior resultado desde 2006. A queda foi até mais acentuada para os chamados veículos pesados. O recuo para caminhões foi de 32%, ônibus, menos 40%. Em São Paulo, o presidente interino Michel Temer afirma que pode propor medidas impopulares. Temer discursou durante um seminário internacional de agronegócio. Ele recebeu uma carta de apoio do setor agrícola. Este apoio é fundamental, porque a partir de um certo momento nós começaremos com medidas, digamos assim, mais impopulares. E as pessoas me perguntam, mas você não teme propor medidas impopulares? Se não, porque o meu objetivo não é eleitoral. O Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os 2 anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. Temer destacou a renegociação das dívidas dos estados e a parceria com o legislativo. Eu quero dizer que em pouquíssimo tempo nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é estabelecer uma conexão, Turra, entre o executivo e o legislativo. Porque no Estado democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado autoritário, não. Você ignora o legislativo, onde está a representação popular. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, também declarou apoio a Temer. O destino colocou sobre suas mãos, presidente, este grande desafio de retomarmos a primavera da democracia, do desenvolvimento e da paz. Conte conosco. Em frente ao hotel, um grupo protestou contra a presença de Temer. Entre os manifestantes, membros da União Paulista dos Estudantes Secundaristas e da Juventude do PT. E nas placas, as frases "Fora Temer" e "Dilma precisa voltar". Nova fase da Operação Lava Jato, batizada de Abismo, mira o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, e o consórcio Novo Sempre, que pagou 39 milhões de reais em propina para conseguir um contrato da Petrobras. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, deve permanecer detido em São Paulo. Ele já estava preso há 10 dias, suspeito de integrar o esquema de desvios em empréstimos consignados no Ministério do Planejamento, descoberto na Operação Custo Brasil. Paulo Ferreira é marido da ex-ministra do Desenvolvimento Social no governo Dilma, Tereza Campelo. Os outros presos, executivos das construtoras envolvidas, foram levados para Curitiba. A partir do acordo de leniência com a Carioca Engenharia, a polícia e o Ministério Público descobriram formação de cartel e fraude na licitação para a reforma do CEMPES, o Centro de Pesquisas da Petrobras na Ilha do Fundão, no Rio. O custo da obra chegou a R$1 bilhão. Para conseguir o contrato, o consórcio formado pelas empreiteiras OAS, Carioca Engenharia, Construbase, Chain e Construcap teria distribuído 39 milhões de reais em propina para agentes públicos e políticos entre 2007 e 2012. Só para a construtora W Torre foram pagos 18 milhões de reais para que ela desistisse de participar da licitação da obra do CEMPES. O presidente do grupo, Walter Torres Júnior, foi alvo hoje de mandado de condução coercitiva, que não foi cumprido porque o empresário está fora do país de férias. Uma empresa recebe 18 milhões de reais para simplesmente não fazer nada, para simplesmente fazer as regras do cartel prevalecerem. Já Paulo Ferreira teria recebido R$1 milhão na condição de agente do Partido dos Trabalhadores. Mas nem todo o dinheiro teria ido para o caixa do PT. Segundo a investigação, parte foi repassada em benefício pessoal do ex-tesoureiro, de parentes dele e até de uma escola de samba. A agremiação Estado Maior da Restinga, de Porto Alegre, recebeu R$45 mil. Outros 61 mil em diversos repasses foram para a madrinha da bateria,
Viviane da Silva Rodrigues, que em 2012 foi rainha da bateria da Acadêmicos do Tatuapé do Carnaval de São Paulo. A informação teria sido dada por Alexandre Romano, conhecido como Xambinho, que é ex-vereador da cidade de Americana pelo PT. Os pagamentos não revertiam as contas do partido exclusivamente, mas havia benefícios, digamos, pessoais ou diretos dele nos recebimentos das propinas. Isso é tudo uma questão, por vezes, de buscar apoio àquele agente político pelas mais variadas frentes. A operação, que leva o nome de Abismo, faz referência à tecnologia de exploração de petróleo desenvolvida no SEMPS e também à profundidade do esquema de corrupção na estatal. É necessário que nós tenhamos consciência que essa é uma cultura que precisa ser mudada, que nós precisamos entender que a corrupção não pode ser encarada como uma regra do jogo, como algo normal na sociedade, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. A defesa de Paulo Ferreira ainda não se manifestou. Em nota, a W Torre informou que não teve participação nas obras do Centro de Pesquisas da Petrobras e que não recebeu ou pagou valor referente a esta ou a qualquer outra obra pública. As construtoras Construbase e Carioca não comentaram o caso. A Construcap e a OAS informaram que não vão falar sobre o assunto. O presidente da Escola de Samba Estado-Maior da Restinga, Robson Dias, disse que o repasse de R$45 mil foi feito para bancar uma viagem à China, tema do enredo da agremiação no Carnaval de 2010, mas que não sabia que os recursos eram da Petrobras. A defesa da madrinha da bateria, Viviane Rodrigues, também não se manifestou. Justiça decreta a prisão preventiva de 3 detidos na Operação Boca Livre, que investiga fraudes na Lei Rouanet. Os outros 11 foram soltos porque venceu o prazo da prisão temporária. Continuam presos o empresário Antônio Carlos Bellini e seus 2 filhos, Bruno e Felipe Amorim. Eles foram detidos na terça-feira passada e hoje tiveram a prisão temporária convertida em preventiva, sem prazo para acabar. Antônio Carlos é dono da produtora Bellini Cultural, apontada nas investigações como operadora de um esquema de fraudes que atuava no Ministério da Cultura desde 2001. Segundo a Polícia Federal, a empresa fraudou pelo menos 250 contratos para conseguir verba de financiamento de eventos por meio da Lei Rouanet. Cerca de R$180 milhões teriam sido desviados. Felipe Amorim é acusado de usar parte desse dinheiro para financiar seu próprio casamento, uma festa luxuosa na praia de Jurerê Internacional, em Santa Catarina. Escutas telefônicas que constam na investigação revelaram indícios de que o esquema contava com a colaboração de pelo menos um funcionário do Ministério da Cultura. Na semana passada, o ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, disse que colabora com as investigações. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, vai tirar 79 dias de férias. Ele é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Em setembro, termina o mandato de Francisco Falcão na presidência do STJ. Ele deverá ficar afastado até 20 de novembro. A justificativa é que o ministro decidiu requisitar o período de férias que não foram tiradas durante os recessos do judiciário ao longo de sua gestão. Segundo o STJ, esta é uma prática comum após o fim do mandato de presidente da Corte. Francisco Falcão é a maior autoridade do Poder Judiciário investigada no STF dentro da Operação Lava Jato. Ele foi citado na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. O ex-líder do governo Dilma relatou à Procuradoria-Geral da República as negociações para a indicação de Marcelo Navarro para o STJ. De acordo com Delcídio, Navarro foi sugerido por Falcão, que estaria alinhado com o governo Dilma. O novo ministro, ao assumir a relatoria da Lava Jato no STJ, votaria pela soltura dos empreiteiros envolvidos no esquema, como Marcelo Odebrecht, preso desde o ano passado. Além disso, o Ministério Público está investigando o possível envolvimento de Falcão com uma offshore aberta em Miami, nos Estados Unidos. Em nome dela estão imóveis no exterior, alguns avaliados em mais de 3 milhões de dólares. É permitido manter uma offshore desde que legalizada. No entanto, os principais usos ilegais têm o objetivo de ocultar bens, sonegar tributos e enviar para o exterior bens de origem ilícita. Francisco Falcão confirma a existência da offshore, mas diz que pertence a seu filho e que está tudo declarado no imposto de renda dele.
O deputado Ronaldo Fonseca, do PROS, informou que só amanhã irá entregar à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara parecer sobre o recurso do deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB. Mais cedo, o presidente da CCJ, o deputado Osmar Serraglio, também do PMDB, havia dito que aceitaria que o documento fosse entregue até amanhã de manhã. O prazo foi adiado pela terceira vez. Cunha recorreu à comissão contra a decisão do Conselho de Ética de recomendar a cassação de seu mandato. A sessão de leitura do parecer na CCJ foi marcada para quarta-feira. A escolha do relator tem sido criticada por adversários de Cunha, que dizem que Fonseca é aliado do presidente afastado da Câmara. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O jornalista Jorge Bastos Moreno conhece o poder e poderosos como poucos. Desde sábado, uma nota na sua coluna O Globo provoca temores e tensão. Moreno disse que o renomado advogado, um dos melhores do país, entregou ministros do Supremo Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal. O advogado procurou investigadores ao saber que estava sendo investigado e teria revelado relações nada republicanas de ministros dos tribunais superiores, relatou Moreno. No Brasil das coberturas, temores e tensão em alta, apesar do clima faz de conta que está melhor. As prisões do doleiro Lúcio Funaro, lobista de Eduardo Cunha, dos empresários Cavendish da Delta e Adir Assad e do Cachoeira apavoram o cunhistão e toda a política. Mas não apenas a política. Salta aos olhos a quantidade de empresas que agiram como quadrilhas, de empresários que se associaram a bandidos. Causa perplexidade ver figuras que roubaram dezenas de bilhões ou milhões apenas dedurar os parças e pronto. É delatar e pena reduzidíssima, com ainda muitos bilhões ou milhões para viver. Mas por isso, o dedurar para escapar se espalha atenção a cada notícia de nova delação. Por isso, a expectativa quase pânico com o que virá da Odebrecht e OAS. Explosiva novidade será se chegar ao topo da justiça, embora nem tanto assim. Há 2 meses, na Folha, Frederico Vasconcelos abordava as fronteiras da moralidade, ao menos, contou ele então. De 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça, 10 têm filhos ou mulheres advogados que defendem interesses de clientes com processos em tramitação na Corte. Enganou-se quem, fora ou dentro da Lava Jato, pensou ser esse um jogo que poderia ser controlado. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal negou hoje, pela segunda vez, o pedido da defesa da presidente afastada Dilma Rousseff para incluir como provas no processo de impeachment as gravações da delação premiada de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. As declarações de Machado incluíram nas investigações da Operação Lava Jato cerca de 20 políticos, a maioria do PMDB, partido do presidente interino Michel Temer. Agora, uma notícia internacional: sobe para 200 o número de mortos no duplo ataque com bombas em Bagdá. 25 vítimas eram crianças, 35 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. O número de vítimas é atualizado à medida que as equipes de resgate removem os escombros. O Estado Islâmico reivindicou a autoria das explosões que começaram na noite de sábado. Um caminhão-bomba foi detonado por um terrorista suicida num bairro xiita, destruindo prédios e lojas. A área estava cheia em meio à celebração do Ramadã, o mês de jejum muçulmano. Uma segunda explosão aconteceu em outro bairro xiita, no norte da capital, deixando pelo menos 2 mortos. E faltando um mês para o início das Olimpíadas do Rio, servidores da Segurança Pública do Estado fizeram hoje um protesto no Aeroporto Internacional do Galeão contra os atrasos nos salários. Policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários protestaram desde o início da manhã. Os manifestantes ficaram em frente ao desembarque internacional e estenderam faixas com frases em inglês como "Bem-vindos ao inferno" ou "59 policiais mortos em 2016, pague para entrar e reze para sair". Havia ainda bonecos manchados de vermelho estendidos pelo chão. Cerca de 3 horas após o início do ato, o governo do estado divulgou um informe comunicando que os salários atrasados começariam a ser pagos hoje. Os servidores reclamam de atrasos nos salários e benefícios e também por melhores condições de trabalho.
Depois de um final de semana quente para os padrões do inverno, a segunda-feira começou ainda com mais calor. A máxima essa tarde chegou a bater na casa dos 26 graus. Mas a umidade do ar não para de cair, principalmente pelo interior do estado. Mas, segundo os meteorologistas, deve voltar a chover no fim desta semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O tempo vai continuar seco amanhã em todo o estado de São Paulo, mas a partir de quinta-feira, um sistema de baixa pressão que está causando chuva no sul do país deve avançar e provocar chuvas fracas aqui em São Paulo. Mas enquanto isso não acontece, a terça-feira será mais um dia ensolarado em todas as regiões do estado, sem nenhuma gota de chuva. E com esse tempo seco, a umidade relativa do ar vai ficar entre 30% e 40% no interior. E faz calor. A máxima chega amanhã aos 30 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. Em Bauru e em Ribeirão Preto faz calor de até 29 graus. E em São José dos Campos, máxima em torno dos 28. Em toda a faixa leste, o dia ainda vai amanhecer com névoa, mas que vai se dissipando ainda pela manhã e o sol predomina durante a tarde. Vamos ver as temperaturas aqui na capital? Nessa próxima madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Na quarta-feira, as temperaturas ficam entre 14 e 25 graus. E na quinta, temos mais nebulosidade, há chance de chuva fraca e isolada e a máxima vai ficar em torno dos 23. Moradores do Jardim Paulista estão inconformados com o corte de árvores e a construção de um prédio em um terreno considerado um oásis no meio da cidade. Eles entraram na justiça e tentam barrar o projeto, mas por enquanto não tiveram sucesso. Luiz Antônio é consultor ambiental há 20 anos e é 13 morador do Jardim Paulista, zona sul de São Paulo. Um dos orgulhos da vizinhança é esse imóvel apelidado de Casa das Árvores. Tudo começou na década de 40, quando um médico comprou o terreno e resolveu construir uma casa ao estilo da casa do filme O Vento Levou. E em volta da casa ele plantou um verdadeiro bosque. Um local como esse é uma ilha verde, literalmente uma ilha verde, que não tem similar na região. Ele e outros vizinhos formaram uma comissão em defesa da preservação do casarão da década de 40. Essa casa sempre foi um símbolo para nós, com essas árvores tão lindas. Por que eles não fazem alguma coisa assim, simplesmente deixando essas árvores todas no lugar? As duas figueiras logo na entrada da casa têm 30 metros de altura cada uma. Só de circunferência são 10 metros. Elas servem de morada e repouso para pássaros como pica-pau, cabeça amarela, alma de gato, juruti, entre outras espécies. Cada árvore desta tem 80 anos, mas os dias de ar puro, sombra, podem estar contados. O terreno de 1.340 metros quadrados, que pertence à construtora Gafisa há cerca de 2 anos, possui mais de 90 árvores. 51 devem ser derrubadas. A comissão de moradores encaminhou denúncias ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que entrou com um pedido de ação pública civil contra a construtora Gafisa e a prefeitura por emitir documentos para a construção do prédio. Mas em decisão de segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. O texto diz que a autorização para a remoção de árvores e a compensação ambiental possuem respaldo em lei. E que o decreto estadual que trata do tema determina que a imunidade ao corte das árvores não é absoluta. Em nota, a Gafisa esclarece que segue o previsto em lei e vai cumprir a determinação da Justiça. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você, Gabriel. Tchau, Luciana, até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima semana, uma boa noite. E fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá.